Oi, colegas, tudo bem? Meu nome é Mariana Cruz, junto com os colegas Alexandre, Leandro, Jefferson e Juliana. Nós iremos até apresentar um vídeo relativo à disciplina Indicadores de Desempenho na Gestão Pública, conduzida pelo professor Dr. Ricardo Coutinho na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. Para tanto, nós escolhemos o tema Trabalho Precarizado e Informalidade no município de Salvador, cujo objetivo é analisar as causas estruturais e os impactos sociais e econômicos decorrentes do exercício de trabalho precarizado e da informalidade estrutural na cidade de Salvador. Após analisarmos alguns textos e algumas pesquisas, observamos que a cidade de Salvador é uma capital, mas além de ser uma capital, é uma das cidades que apresenta uma taxa elevadíssima de trabalho informal, o que fez chamar a nossa atenção para hoje discorrer sobre esse tema. Dentre as diversas metodologias possíveis, a equipe, após deliberação conjunta, optou por fazer uma análise de dados quantitativos e qualitativos. Para isso, nós nos dividimos em 4 etapas, cujas tarefas se resumem basicamente a coletar dados, analisar dados, elaborar um resultado diagnóstico e propor uma política pública. A ideia aqui é que um gestor possa, analisar esse relatório e aplicá-lo face ao problema em comento. Esses dados, eles foram extraídos de fontes oficiais, assim, conforme a indicação do professor no roteiro, da atividade. Então, aqui nós utilizamos a PNAD contínua elaborada pelo IBGE, informações do INSS, como nós estamos falando do estado da Bahia, então também foram utilizadas informações extraídas da Superintendência de Estudos Econômicos, que é o SEI Bahia, uma superintendência do governo do estado, e outras fontes, trabalho informal, o mapeamento do trabalho informal, que é um trabalho a nível Brasil, e outras fontes secundárias, que estão melhor detalhadas no nosso relatório. Diante disso, a pesquisa nos conduziu a elencarmos os seguintes indicadores de desempenho: taxa de informalidade, número de trabalhadores em exercício de atividades como microempresários individuais, renda média desses trabalhadores, o acesso à previdência e a taxa de desemprego. Antes de discorrer detalhadamente sobre cada um deles, eu gostaria de destacar que quase todos, ou todos, são atravessados por questões de raça e gênero. A equipe observou que, para cada um deles, há uma disparidade, uma diferença muito grande quando a gente observa o exercício de atividade informal por homens e mulheres e também por pessoas brancas e pessoas pretas. Com relação à taxa de informalidade, as pesquisas apontam que se observa uma diminuição, uma retração, um recuo da taxa, Se for ali observar a série histórica, que é acompanhada desde 2012, a gente tem ali uma redução mais observada entre os anos de 2022 e 2023, a gente sai ali de 54,5% para 53,7%, e entre 2023 e 2024 a gente tem uma redução ainda maior, a gente sai de 53,7% para 51,4%. Apesar da diminuição, ainda é uma taxa alta. A gente está falando de mais de 50% da população realizando trabalho informal. Então, assim, apesar da diminuição, ainda chama atenção e ainda é um número elevado. Já a análise do indicador de número de trabalhadores no exercício de atividade como microempreendedores individuais, a gente observa que Salvador é um polo frutífero de microempreendedores. Em torno de 208 mil pessoas estão cadastradas, como microempreendedores individuais, o que representa aí um crescimento de
em torno de 12% ao ano. Isso chama atenção e também é um fator relevante em relação a essa análise do trabalho precarizado, informal, no município de Salvador. Já em relação ao indicador de renda média mensal dos trabalhadores, a gente precisa destacar que alguns fatores influenciam diretamente. A gente pode falar das crises econômicas, da elevada inflação do país, de políticas de governo, né, políticas estruturadas a nível de governança, mas o que as pesquisas apontam é uma disparidade muito grande em relação ao rendimento médio dos trabalhadores formais e dos trabalhadores informais. O ano de 2023, por exemplo, marcou uma disparidade em torno de 94%, para ser mais precisa, 93,9% de disparidade, sendo que, em média, os trabalhadores formais recebiam em torno de R$ 3.162 e os trabalhadores informais R$ 1.631. Quando a gente fala do estado da Bahia, um estado continental, um estado com divisão com mais 8 estados, um estado com mais de 400 municípios, a gente precisa dizer que isso tem um impacto direto com relação à pobreza. A Bahia, infelizmente, é um estado que possui mais de 50% da sua população em extrema pobreza. Mais de 50% das pessoas aqui recebem uma média per capita, uma renda per capita de R$ 200. Então, a renda média dos trabalhadores informais, quando a gente analisa o nosso estado, por exemplo, em Salvador, pertencente a esse estado, é um dado que chama muita atenção. Quando nós analisamos o indicador de acesso à previdência social, né, a gente observa que muitos trabalhadores informais não estão vinculados à previdência social. Isso tem impactos diretos na economia do país. Isso tem impacto direto nas políticas de governança. Principalmente porque, quando a gente fala de previdência social, nós estamos falando de benefícios sociais, né? A gente tem os BPCs, nós temos as licenças, mas nós também estamos falando de aposentadoria, né? As aposentadorias por idade, por invalidez e por outras questões. Então, muitos trabalhadores informais não contribuem para a previdência social e ficam à revelia desse sistema de segurança do trabalhador. No entanto, apesar de muitos trabalhadores não terem acesso ou não estarem vinculados à política de previdência, as pesquisas apontam que houve um aumento de pessoas em situação de informalidade que passaram a contribuir para a previdência. Analisando ali entre os anos de 2020 e 2024, foi observado um aumento de 25% para 32%. Aí, analisando, né, esses indicadores, a conclusão, né, o nosso diagnóstico é de que, de fato, a cidade de Salvador ela é uma das cidades com um dos maiores índices de desemprego. Isso faz com que as pessoas recorram à informalidade. E, somada à informalidade, a gente tem, muitas vezes, uma baixa capacitação, ausência de qualificação profissional, ausência de cobertura trabalhista, previdenciária, acesso a recursos mínimos, né, para a mera sobrevivência, sem perspectivas de crescimento. Então, a cidade de Salvador está nesse contexto, né? E a gente também tem outros fatores, né? Muita burocracia para iniciar pequenos empreendimentos, né? Os microempreendedores enfrentam processos burocráticos muito grandes para abrir seus negócios. Então, a cidade de Salvador está nesse contexto. Nosso diagnóstico aponta essa realidade. No contexto, né, de propor política pública para que um gestor público, para que nós, como auxiliares de gestores públicos, possamos mudar essa realidade. A gente, no nosso relatório, está melhor detalhado, mas aí eu destaco aqui pelo menos 3 das proposições lá sugeridas, que é um programa de fiscalização do trabalho informal na cidade,
ter programas de formação e capacitação profissional, formalização para microempreendedores, né? Acessar as comunidades com programas mesmo de formação e até de facilitação da abertura desses microempreendimentos, de modo, né, que a gente possa, a médio e longo prazo, mudar essa realidade, né? Essa realidade tão triste do nosso estado, especialmente da nossa cidade, Salvador. Por fim, a gente conclui, né, destacando que a mudança, né, a alteração desse dado requer um esforço conjunto. Não é possível pensar em reduzir um trabalho precarizado e grandíssima informalidade no país, no estado ou no município de Salvador, sem pensar em esforço conjunto, né? É preciso que os mais diversos órgãos oficiais, entes federativos, estruturas de governo, dentro das suas realidades e também a nível estrutural, adotem políticas, programas que modifiquem essa realidade. A gente precisa que o olhar não seja apenas para os números e seja para as pessoas. Nós estamos falando de pessoas. A gente precisa, por exemplo, que órgãos como o Tribunal de Contas, ao qual eu faço parte, não somente aponte erros, mas também aponte soluções, alternativas de melhoria para os gestores públicos, né? E a gente finaliza aqui, trazendo esses dados para vocês, destacando que foi um prazer conduzir esse trabalho junto com a equipe e com toda a turma.